Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Professor Baroni. E esse aqui é mais um vídeo desse quadro novo que a gente começou aqui no canal, que é o Como Eu Fiz, né? Meu nome é Vitor Nagashima, o Baroni me convidou para apresentar esse quadro. E hoje, gente, eu tenho um convidado bem especial. A gente tem conversado com várias pessoas, né, para trazer aqui para o canal, para trazer alguns ensinamentos. E fatalmente as pessoas que têm... na minha opinião, né, que tem coisas mais relevantes para trazer para a gente aqui nesse canal, não que sejam as únicas, mas são as pessoas que já investem há um bom tempo, porque isso é uma coisa que o pessoal contesta, né? Ah, pô, meu cara está investindo ali há 3 anos, 4 anos, 5 anos, já é mais que muita gente, mas ainda não é aquele horizonte de longo prazo, né? E tem uma outra coisa também que eu tenho minhas críticas para quem comenta sobre isso, mas assim, tem gente que fala, pô, mas a pessoa é médica, pô, mas a pessoa não sei o quê, ganhou uma herança, né? Que não é esse o mérito que a gente está tratando, porém, existem pessoas sim que construíram essa carteira previdenciária, construíram a sua própria previdência privada, digamos assim, né? Não só através de fundos imobiliários, mas através de ativos geradores de renda, não só através de ativos financeiros, mas também através de ativos reais, né? E por isso, hoje eu tenho muito prazer em receber aqui o Ricardo, que eu vou colocar aqui com a gente para bater um papo. Fala, Ricardo, tudo bom? Seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite para fazer parte aqui do Como Eu Fiz. Boa tarde, Vitor. Tudo jóia, Nakajima? Tranquilo? Tudo jóia, Ricardo. Vamos aí contar um pouco de história. Isso, exatamente. Hoje a gente vai contar a história, gente. Antes da gente começar a entrar na história aqui do Ricardo, eu já vou pedir para você, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui um like. Se você não segue o canal ainda, segue o canal do Professor Baroni. Vocês sabem que não é só... é conteúdo sobre fundos imobiliários, não apenas inspiracional, como é o que a gente está tratando aqui de experiência de vida, mas também conteúdo técnico e analítico sobre o mercado de fundos imobiliários. Mas vamos aqui ao nosso convidado, às nossas histórias, né? Ricardo, vamos começar o seguinte, conta pra gente a sua idade, há quanto tempo você investe em fundos imobiliários e como é que foi o estalo, né? Como é que foi que você teve essa ideia de começar a investir nesse tipo de ativo e pensar nessa carteira previdenciária? Eu tenho 57 anos, né? Sou aposentado, trabalhava numa metalúrgica lá no ABC e sempre minha vida toda foi um pouquinho que a gente guardava, era renda fixa, né? É o que a gente sabia. Lá atrás na poupança, depois fundo de investimento em renda fixa, CDB, e foi chegando próximo da época de eu me aposentar. E lá em 2012, 2013, olhando no YouTube, tinha pouca coisa que falava ali. Foi a primeira vez que eu vi o assunto fundo imobiliário, né? Vi um videozinho na internet falando, mostrava um desenho de uma casa, você não consegue comprar a casa para alugar, compra um pedacinho dela, tal, explicava mais ou menos como funcionava, que ele me chamou a atenção, né? Falei, pô, pode ser mais uma diversificação, né? E a diversificação já é uma coisa que começava a dar um estalo para mim. E aí eu fui pesquisar, cara, e era difícil achar alguém falando sobre o assunto na época, 2012, 2013 ali. E aí achei um site, era um blog, que tinha uma tabela grande de fundos, né? Aí eu fiz o que todo iniciante, eu até comentei com você no dia que nós conversamos, né? Eu vejo hoje os vídeos, tem bastante material hoje sobre fundo imobiliário, e os erros que eles falam para não cometer, eu acho que eu cometi todos no começo. De cara, o primeiro que eu comprei, eu fui naquela tabela, sequenciei ela pelo dividend yield e já comprei o primeiro. O que pagava mais, comprei ele. E a princípio funcionou bem. Aí comecei a acompanhar, né? As cotas eram quase tudo base 100, né? Eu falei, vou pôr R$1.000 para ver. Comprei 10 cotas. Aí passou uns 3 meses, caiu o dinheiro na conta, eu falei, pô, isso aqui funciona bem. Aí fui comprando aos poucos, né? Conforme, como eu te falei que meu dinheiro estava na renda fixa, os juros do rendimento ali, eu pegava um pouquinho e comprava mais cotas. Comprava mais cotas, aí tracei uma meta de receber R$100 na época de rendimento. Aí consegui,
Falei, não, vou aumentar para 200. E aí começou a aparecer os problemas, né? Eu tinha comentado. Aí eu fui descobrir que aquele fundo que pagava mais era porque era monoinquilino, aí o inquilino saiu, cota caiu na metade. Aí, aí foi minha primeira lição. Ainda bem que eu estava iniciando, né? Aí aconteceu com 2 fundos isso aí. E foi engraçado um terceiro erro que eu tive, que é nessa tabela que eu falei para você que tinha na internet, tinha um campo de observação lá no final e estava escrito assim, RMG. Falei, que será que é isso? Mas pagava bem no fundo, falei, aí procurava. Aí eu acho que é renda mínima garantida, né? Sim, sim. Aí falei, bom, renda mínima garantida quer dizer o seguinte, no mínimo eu vou receber isso aqui, né? Depois eu descobri que aquilo valia por um tempo. Quando aquele período acabou, o fundo também, aí, mais uma lição, né? Mas aí, esses 3 problemas foram, assim, problemas de queda grande, né? Aí vai tendo outros probleminhas no caminho, e aí entrou um detalhe que eu falei para você. E eu vejo bastante vídeo hoje sobre fundos imobiliários. Sim. E aí, por isso que eu falo, não tem uma receita certa para todos. Cada um tem que ter o seu ponto de vista. A única forma que eu consegui para mim ficar tranquilo, meus fundos todos são FOF. Todos. Porque diversificação, e por mais que as pessoas falem, não, tem que estudar o fundo, tem que entender o fundo, não, você paga a duplicidade da cota, tudo bem, eu sei disso, estou consciente disso. Só que eu nunca mais, os problemas que eu tive no passado, de fundos que vieram a dar um problema, eu nunca mais tive. Porque se ele estiver dentro do FOF que eu estou, com certeza o cara que está administrando lá tem muito mais capacidade que eu de enxergar isso mais rápido e movimentar, né? E eu sei que a turma, bastante gente acha desfavorável, mas eu acho que favorável é você dormir tranquilo. E depois que eu fiz isso, eu nunca mais esquentei. Tanto que está tendo essa queda agora, eu peguei aquela queda do Covid, caiu bastante. Mas quando tudo cai, mas quando todos caíram, você está junto ali, como diz, é estrutura, né? Estrutural. Não é que aquele fundo que eu tinha despencou e agora, pô, perdi, vou ter que, né? Então, eu venho e aí chegou um momento que eu comecei a traçar as metas e tal, e hoje o que eu tenho é, eu tracei que para receber um salário mínimo de rendimento de fundo imobiliário, que é o que eu estou hoje, um pouquinho acima, 1.500 e pouco. E me ajuda bastante na minha despesa. Uma coisa interessante que você falou, né? Tipo, hoje em dia você tem aí você tem essa carteira de FOFs. Eu acho que mais vale você ter essa carteira de 10 FOFs, você estando consciente da decisão que você está tomando, do que você achar que você está escolhendo ali, fazendo um stock picking, não, um fee picking, né? Selecionando fundos, mas também sem muita consciência daquilo que está dentro deles. E me parece que é uma solução muito mais sóbria, muito mais madura você fazer essa decisão que você teve aí de não, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu vou selecionar mesmo esses FOFs, eu vou dormir tranquilão e vou seguir assim, né? Porque eu tentei, antes disso, eu comecei em 2012, 2013, ali por 2015, 2016, eu falei, não, vou dar uma acertada nisso aqui, que eu comecei a fazer. Não, vou pegar 2 fundos de logística, vou pegar 2 de laje, vou pegar 2 de shopping, vou pegar... Aí vai passando, daqui a pouco um começa a cair, aí você vai procurar entender por que está caindo, aí, chegou no Covid, shopping desabou, que fechou tudo, né? E logística subiu. Então, o que eu imagino? Se eu tivesse no FOF nessa hora, o cara ia enxergar isso antes de mim e ele ia mexer na carteira para ficar mais em logística do que em shopping. Imagino eu, né? E eu não. Na hora que eu enxerguei isso, o fundo já tinha despencado. Eu vendo naquela hora, você vem perdendo muito.
Mas mesmo assim, eu tenho algumas... eu tenho um imóvel alugado também, né? Então, um exemplo que eu lembro daquela época da Covid. O imóvel meu ficou vazio, quer dizer, minha renda foi a zero. O inquilino saiu. E os fundos imobiliários que eu recebi em torno de 1.400 na época, eu falei, vai cair pela metade, né? Essa crise aí, tudo. Baixou para 1.200, 1.100 e pouco. Quer dizer, naquela época, foi uma das coisas que mais me ajudou ali, completar minha aposentadoria. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas renda fixa é mais garantido. A renda fixa na Covid foi para 2,5% ao ano. Eu lembro disso aí, porque eu tenho renda fixa também, eu tenho meio a meio ali, né? Uhum. Então, eu, naquele período, não sei se vai se repetir, a gente que nem fala, né? Rendimento passado não é garantia de futuro, mas naquela época, o rendimento que mais me ajudou foi fundo imobiliário. No final das contas, o fundo imobiliário ele foi um ativo resiliente dentro do seu portfólio ali, né? Ele deu uma segurada ali, né? Pode não ter explodido, né? Te enriquecido, mas... As cotas desabaram, mas a renda mensal não caiu muito, em vista do que eu achei que ia acontecer, né? E depois passou um ano, as cotas voltaram e seguiu, né? Então, por isso que eu falo que depois que eu adotei essa estratégia de FOF, eu nunca mais mexi, eu só compro aos pouquinhos, sempre que possibilita, né? Não é todo mês que dá mais, estou aposentado, agora já não estou na ativa mais. Mas sempre que é possível, eu sempre vou comprando umas cotinhas a mais aí e vai aumentando um pouquinho. E deixa eu perguntar, essa questão de reinvestimento, você reinveste sistematicamente, assim, todo mês você está comprando mais cotas? Como é que você faz esse trabalho? Todo mês. Todo mês, pelo menos, mesmo que for um mínimo de cota ali, eu sempre compro. Eu mais recentemente também comecei a fazer ações que pagam dividendo, né? Também tem um pouco, mas bem menos do que fundo imobiliário. Mas então, sempre eu tento pôr um pouquinho de cota ali todo mês reinvestir mais um pouco. Como que está a composição da sua carteira hoje em dia, assim, entre renda fixa, ações, fundos imobiliários? Como que está dividido mais ou menos ela? 40% é renda fixa, 30% é fundo imobiliário, e 30% de ações, mas é 15% ações nacionais e 15% de ETF de ação americana, né? Mas menos a renda fixa, né? Os demais eu só coloco em coisa que gera renda. Tudo cai dividendo. Delícia. E hoje em dia, essa renda que vem dos seus fundos imobiliários, ela cobre seus custos, ela já dá conta, ou existe uma composição ali? Porque você falou que você é aposentado, né? Você tem uma aposentadoria, tudo vai entrando junto ali, né? Os fundos sozinhos, eles conseguem cobrir tudo? Mais ou menos 20%. Uns 20% dos meus gastos. Legal, legal. Eu tenho aposentadoria, tenho uma previdência privada, né? E o aluguel da casa, e os fundos imobiliários e os rendimentos. E você sabe me dizer mais ou menos quanto que você reinveste? Tipo, da sua renda total, quantos por cento assim que você está reinvestindo todo mês ali para tentar fazer um controle, né? Garantir ali a perpetuidade, né? Eu acredito que uns 5%. 5%. É interessante porque você tem algumas fontes de renda que elas têm um risco de crédito menor, digamos assim, né? Você tem a aposentadoria, previdência privada, imagino que você... É que eu tenho um pensamento também que difere de muitos aí, mas eu penso o seguinte também, eu vejo as pessoas fazer as contas aí de renda passiva para o futuro, bababá, só que eles fazem uma conta que como se ele fosse viver para sempre, né? A gente morre um dia, então você não precisa do dinheiro para durar 1000 anos. Eu fiz até a minha previdência privada, ela tem uma simulação lá, né? Aí logo que eu fiz, que eu peguei o valor que eu ia retirar lá,
E a empresa, eu fiz pela empresa, quando eu trabalhava, né? Tinha lá a previdência privada. E aí um dia, quando eu fiz a primeira vez, para iniciar, né? Aí eu fiz a simulação, acabaria aos 115 anos. Eu falei, eu não vou chegar lá. Então, quer dizer, vou antecipar, vou pegar um pouco mais, né? Aí eu fiz umas contas ali, joguei na simulação lá, caiu para 92. Falei, tá bom, 92 tá bom. 92 dá pra ir tranquilo. Então, às vezes, por isso que eu vejo, às vezes os caras fazem umas contas aí, pô, cara. E outra coisa também, uma coisa que eu vejo o Baroni falar, né? Eu acho que o objetivo, pelo menos o meu, né? Era manter meu padrão de vida. Se eu trabalhando não conseguir fazer algumas coisas, não é aposentado que eu vou conseguir, né? Não dá mais. Eu sempre comento que quando você está trabalhando, você tem que tentar conquistar as coisas. A hora que você parou é administrar o que você tem. Não dá para tentar. Você vai achar que rendimento de fundo imobiliário vai dar mais do que seu salário quando você trabalhava, não vai dar. Bom, pode ser que alguém consiga, né? Para mim não dava. Ou teria que estar trabalhando até hoje. Preferi parar. Dá para viver tranquilo, né? E, Ricardo, por gentileza, me fala uma coisa. Você, desculpa assim se for uma intromissão e tal, né? Mas você ganhou herança, você chegou a ganhar um montante de dinheiro aí um pouco maior em algum momento, ou foi meio que a construção do seu trabalho mesmo, né? Vou falar zero, nunca me deu nada. Eu entrei no Senai com 14 anos, né? Não falei para você, numa empresa. E trabalhei lá até aposentar. E eu, em determinado momento, eu até lembro isso aí, quando foi 2004, mais ou menos. Porque que acontece? A gente é assalariado, né? Sim. Então, no início de vida ali, cara, você comprar um terreno, construir a casa, comprar um carrinho, constituir família. Até se administrar bem isso aí, passou uns 20 anos da sua vida, quase. Para gente que trabalha de salário, né? Então, a hora que eu consegui estabilizar, que eu falei, não, vai dar para guardar alguma coisa agora. Aí, eu vou falar para você que eu trabalhei bastante. Eu lembro, a minha mulher até falou para mim, uma época, ela falou, caramba, quantos dias está trabalhando direto, sem parar? Sábado, domingo, feriado? Eu falei, uns 90, mais ou menos. Caramba. Deu para fazer de hora extra, mas por quê? Na verdade, eu tracei uma meta. Em 2004, eu tracei uma meta que eu falei, não, em 10 anos, eu quero conseguir que se eu aposentar mais o rendimento do que eu guardar, vai empatar com o que eu ganho. Para me manter, né? Foi a conta que eu fiz. Que é até uma conta errada, que depois eu vim descobrir que você tem que ter a mais, porque tem inflação, né? Tem toda essa... Exato. Mas, graças a Deus, eu consegui. Até ultrapassei um pouco da minha conta lá. Legal. Aí, quando eu conseguia aposentar, o que eu já tinha guardado, e melhorei, né? Porque, como eu te falei no início, o que eu tinha guardado era tudo renda fixa. Você conseguiu aumentar. Chegando a hora de aposentar, um ano, 2 anos de aposentar, que eu fiquei sabendo dos fundos imobiliários, e ali eu vi uma oportunidade de uma renda extra, né? Legal. E foi aí que eu desenvolvi para juntar com a minha aposentadoria. Olha, isso é muito relevante, assim, porque vamos colocar os pingos nos is, né? A gente, como brasileiro aqui, a média da nossa população, a realidade é essa, né? São pessoas que vão trabalhar ali, que vão ter que construir isso com uma carteira assinada ali, né? Ao longo de uma vida. E às vezes parece que dá a sensação que, não, essa coisa de viver de renda, de construir uma carteira previdenciária, isso aí é a coisa só para quem é rico, só para quem já tem uma herança e não sei o quê. Então, eu acho de muito valor ver uma pessoa como você que batalhou a vida toda e conseguiu construir aquilo e ter essa visão tão lúcida, que eu acho que é uma visão de realmente de quem viveu um caminho, assim, né? Não foi que caiu ali nessa situação que você tá, né? Não, você construiu tudo, não só essa questão financeira, mas essa questão
da sua própria mentalidade, do seu próprio entendimento, né, da sua vida financeira, né? Então, eu costumo falar que o segredo não é quando você ganha, o segredo é quando você gasta. Porque eu tenho um exemplo que eu vi, ninguém me contou, eu vi lá onde eu trabalhava, pessoa que ganhava 4.000, emprestar dinheiro para o gerente que ganhava 20. Porque o cara que ganhava 4 tinha um padrão de vida de 3, mais ou menos, eu imagino. E o de 20 tinha um de 22. Quer dizer, o 20 para ele não dava, e o 4 para o outro sobrava. Então é o quanto você gasta. Não é fácil também, porque o normal o que é? Conforme a pessoa vai melhorando no emprego, ela também vai melhorando o padrão dela, vai gastando mais. Então, o acumular não é um negócio fácil, não. Ricardo, muito obrigado, de verdade, né, pelo que você trouxe aqui para a gente, por uma visão que eu acho que é uma visão bem pé no chão, assim, da realidade da maioria das pessoas, de como lidar, de como construir uma carteira previdenciária, de como ser superavitário e transformar isso em um planejamento ali de longo prazo, né? Você falou, pô, comprei meu primeiro fundo imobiliário, você está há 12 anos, sabe? Eu acho que boa parte das pessoas que estão assistindo a gente, existe um número relevante aqui de gente que deve investir em fundo imobiliário há 3, 4 anos, que é mais ou menos o que o professor Baroni tinha na época, assim, quando você começou, né? Então, realmente, assim, lá para trás, eu vou até perguntar para ele depois do blog, né? Ou a gente conversa lá, mas eu imagino que ele devia estar acompanhando aquilo também. Mas é uma experiência carregada, é uma experiência de erros e acertos e de construção mesmo, que é muito relevante. E, pô, se você quiser deixar um recado final aí para quem está assistindo a gente, uma recomendação aí de como lidar, de como construir esse longo prazo, fica à vontade, por favor. O segredo é paciência e eu acho assim, a gente, quando está começando a investir hoje, como renda fixa, está com uma rentabilidade boa, se eu tivesse iniciando, eu começaria por renda fixa e fundo imobiliário, cara, eu tive experiência de, por exemplo, recebi meu fundo de garantia. Não, eu não faria mais pegar um valor muito alto e colocar, sempre colocando aos poucos, porque conforme o mercado vai se movimentando, a sua visão sobre o que é melhor e o que é pior vai mudando também. Então, investimentos mensais e gradativos, para você ir atingindo o objetivo, e quando você precisa movimentar alguma coisa, você não está tão alocado em nada, né? Exatamente. E paciência porque demora, eu vejo, porque a minha receita passei para o meu filho, né? Também está trabalhando, está fazendo, eu até ajudo ele alguma coisa. E diversificação, cara, não existe, quer dizer, meu ponto de vista, né? Eu fiz essa conta já, se eu pegasse tudo que eu tenho e colocasse em fundo imobiliário, quanto que me daria por mês? Só que você ter tudo numa tacada só, eu acho que, por tudo que eu vivi já, também não vale a pena. Então, você tá dividido, que nem agora, por exemplo, eu tenho uma parte lá em ações americanas que paga dividendo. Pô, aqui tá caindo e lá tá subindo. Então, até o seu psicológico melhora com isso aí. Porque se você tá só num investimento e aquilo cai, o psicológico seu afeta. E inclusive esse ponto que você mencionou, né, de pegar um montante, colocar lá, pegar o fundo de garantia, eu vou reforçar até que isso foi uma coisa que a Rosi, que gravou comigo também um vídeo que já tá publicado, né, ela vendeu um imóvel e aí ela pegou toda essa grana e comprou tudo em fundo imobiliário de uma vez só lá, né, e até tipo a visão assim do Baroni, e pô, com certeza eu compartilho dessa visão, que é exatamente aquilo que você falou, né? Ela pegou uma fotografia de um momento que ela estava vendo no mercado e ela pôs todas as fichas naquele momento lá.
Então, até tipo uma coisa que o Baroni fala assim, pô, se você tá com muito dinheiro assim para você escoar, sei lá, por algum motivo, por um imóvel, uma herança, um processo, sei lá, sabe Deus, né, alguma coisa que tem entrado, cascateie, né? Ele fala assim, nem que seja um investimento por semana, não precisa nem ser por mês, se for, pô, sei lá, se for um negócio muito grande assim, nem que você toda semana invista, mas não concentre aquilo em uma única fotografia de um momento, porque com certeza a cada dia que passa, cada semana, cada mês, a sua própria visão ali do mercado e do que pode ser melhor ou pior, ela vai mudando, e com isso você não coloca todas as suas fichas num momento só, né? O exemplo que você deu, eu tive um amigo que aconteceu isso aí, ele vendeu a casa dele e comprou tudo em fundo imobiliário, numa tacada só. E aí, só que ele deu um azar tão grande que ele fez isso em 2018. Passou, deu aquela queda violenta, né? Aí ele me ligou, ele sabia que eu mexia com isso aí também, aí, pô, tal, o fundo. Aí eu falei, deixa eu ver os fundos que você pegou aí. Aí me mostrou, eu falei, mas quem te indicou isso aí? Eu falei, então, cara, um eu vi numa revista, o outro não sei quem me falou, o outro não sei quem. Então, falei, se eu tivesse deixado tudo na renda fixa e vai comprando, sei lá, vai dividindo. Vou comprar 20 cotas esse mês, outro mês eu compro mais 30. Isso aqui tá indo bem, aquilo ali, vai mudando. Quando chegasse naquela pancada, ele estaria com boa parte na renda fixa ainda. Exatamente. E poderia ter comprado na baixa, né? Porque, que nem o pessoal fala, né? Tá barato, mas pode ficar mais barato sempre. Exatamente. Então, paciência e compras gradativas. Se eu pudesse dar um conselho para alguém, era esse. Legal. Ricardo, mais uma vez, então, fica aqui meu agradecimento, meu muito obrigado. E para você, pessoal que estava assistindo aqui, agradeço a sua audiência também. Eu vou pedir novamente que você deixe seu like aqui, deixe um comentário. Não esquece do comentário, porque o comentário é bem bacana, eu estou lendo todos. Pode ser uma crítica, pode ser um elogio, todos os comentários são muito bem-vindos, sabe? Todos eles têm seu valor. Então, deixe o comentário, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal do Baroni, lembre-se de inscrever para poder acompanhar mais conteúdo sobre fundos imobiliários. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo Como Eu Fiz. Obrigado. Tchau, tchau.